Livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a esse lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair a água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara, que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vos dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebramos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos, embora a primeira leitura nem sempre não tem uma ligação direta com o Evangelho, hoje também não tem, mas a gente pode dar uma passada para nós percebermos como que o sofrimento, aí nós podemos fazer uma ligação
com o Evangelho, como que o sofrimento incomoda o ser humano. É difícil se acostumar com o sofrimento. Nós não devemos buscar o sofrimento, até porque Deus não quer ver o ser humano sofrendo. Mas também nós não podemos desviar do sofrimento. E nós vimos com clareza que é uma característica humana do ser humano querer desviar do sofrimento ou achar que o sofrimento não serve para nada. E o que nós devemos fazer é tirar proveito do sofrimento. O ser humano deve aprender a fazer isso, tirar sofrimento e inspirar em quem? Onde? Em Jesus. Jesus passa pelo sofrimento, enfrenta o sofrimento, esse mesmo sofrimento que assustava os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, sobretudo os primeiros, mas depois eles vão percebendo, principalmente depois que Jesus tinha passado pelo sofrimento da morte. E o Evangelho de hoje mostra claramente isso. Quando Jesus pergunta para eles o que o povo acha de mim, ou quem sou eu para o povo, essa pergunta, eles falam da opinião do povo, e segundo a opinião do povo, Jesus está muito assim na linha humana, né? Quando eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. Já está muito na linha humana. E Jesus então pergunta, mas e vocês? As pessoas acham isso, mas e vocês? Quando São Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, se Jesus fosse ingênuo, ele podia pensar assim, nossa, né, que beleza, né? Com essa resposta aqui, né? E até parece que Jesus faz isso, né? Quando ele fala, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas Jesus sabia que era meio que uma resposta assim, não era assim, da boca para fora, mas não era tudo aquilo. Então na prática, não era tudo aquilo, né? Poderia pensar, Jesus, que estava resolvido, que teria resolvido todos os problemas com aquela resposta, mas ele ainda vê que eles ainda estão tropeçando, principalmente na questão do sofrimento, e por causa disso Jesus fala toda essa questão aqui para Pedro, né, sobre essa pedra construirei a minha igreja, eu darei a chave do céu, quem tem a chave tem poder, pode tudo. Estava dando todo o poder para Pedro, sabendo que ele ia passar pelo sofrimento, que ia morrer, que ele ia precisar dessa decisão de Pedro. Tanto que depois Pedro consegue dar essa resposta a Jesus. Mas ali no momento, quando Jesus fala da morte e do sofrimento, aí é preciso Jesus mudar um pouco de ideia. Quando ele fala, vai para longe de mim, Satanás, né? Como quem dissesse assim, de pessoa desse jeito eu não preciso, eu preciso de pessoa que de fato acredite que através do sofrimento é possível chegar à glória eterna.
que é o caminho que eu escolhi. E depois São Pedro acredita nisso e se torna o grande apóstolo. Ele consegue conduzir o pequeno rebanho ali dos outros discípulos, se tornando apóstolo também, como ele, e depois a igreja, no primeiro momento. Por isso que Jesus então confia a São Pedro, mas foi necessário que houvesse essa conversão. Então que nós aproveitemos desse evangelho para acreditar, ter a nossa fé no Cristo ressuscitado. É essa fé no Cristo ressuscitado que nos faz de nós grandes discípulos, seguidores de Jesus e também apóstolos, anunciadores de Jesus, como São Pedro e os outros. E hoje a igreja está viva, não apenas do testemunho de São Pedro, mas dos outros apóstolos e de muitos outros até nos dias de hoje. Hoje nós é que temos que dar o nosso testemunho. Nós, em primeiro lugar, nós temos que acreditar no Cristo ressuscitado. Preces da comunidade. Ao Deus de infinita bondade, elevemos nossas súplicas na certeza de que o Senhor, em sua misericórdia, virá em nosso auxílio. A nossa súplica será: em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Peçamos ao Senhor por toda a igreja, para que em sua missão fortaleça a vida do povo que luta e busca sua libertação, sua dignidade e seus direitos. Supliquemos confiantes. Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Roguemos por todos os sacerdotes, para que se alegrem com o dom que o Senhor lhes concedeu e sirvam com alegria, bondade e misericórdia o povo que lhes foi confiado. Supliquemos confiantes. Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Rezemos por todos os que trabalham em favor da vocação sacerdotal, para que sejam fortalecidos e abençoados em sua missão. Supliquemos confiantes. Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Por todos os devotos de Nossa Senhora da Soledade, que confiantes e com o coração cheio de esperança, entregam seus pedidos de agradecimentos aos seus pés, acreditando na sua intercessão junto a seu Filho Jesus. Supliquemos confiantes. Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Clamemos por todos os dominicanos, para que, fiéis à missão herdada de São Domingos, ajudem o povo na busca da vida, da paz e da libertação. Supliquemos confiantes. Em vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei-nos, Senhor, Deus, em vosso reino, e concedei ao vosso povo vossa paz, vós que viveis e reinais eternamente. Amém.